irmãos já tiveram a oportunidade de fazer aqui, mas nós estamos trazendo em que conta com a contribuição dos irmãos, onde o único intuito das premissas é nós estarmos adorando o Senhor, né, com as nossas premissas, a melhor parte que nós temos trazendo ao Senhor. Nos dias de hoje nós trazemos os alimentos, né? Nos tempos antigos se ofertava ao Senhor com as premissas da sua lavoura, do que se cultivava. Esse alimento vai estar sendo encaminhado para o departamento da ASA, onde vai estar ajudando a estar formando aqueles sacolões, né, para estar ajudando a família. Mas eu quero frisar aos irmãos que o intuito da premissa não é trazer o alimento, mas sim a nossa entrega para Deus. Quando nós formos ao nosso supermercado fazer nossa compra, nós pensamos, esse alimento aqui é para o Senhor, tem que ser o melhor, o mais perfeito que tiver. E muitas das vezes nós vamos lá no armário, pegamos o alimento que tiver lá e trazemos. Não é esse o propósito. O propósito é nós separarmos para Deus. E uma orientação, vai ter o pastor Cícero, que é o distrital de Mondomilha, vai estar fortalecendo essa área, trazendo a mensagem abençoada para nós. Peço aos irmãos, quando trouxer os alimentos aqui no sábado, não traga, vai para uma arrumação aqui, não deposita aqui logo. Vai ter um momento específico, onde nós vamos estar trazendo junto com a oferta. Esse é um pequeno lembrete. E os irmãos vizinhos que não estiverem aqui, hoje, os irmãos possam estar reforçando, para que nós possamos fazer uma festa bonita aqui no sábado, e seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? A mensagem dessa noite que nós vamos estudar é um dos livros que eu gosto bastante. Na pregação anterior eu tenho repetido muito o nome dessa pessoa, que é o livro de Josué. É um livro que eu achei muito importante para a história de Israel, onde que ali eles tiveram a vitória sobre a comprovação da promessa que Deus tinha feito a Moisés. Então nós vamos estudar, mas antes fechando nossos olhos, eu oremos ao Senhor novamente. Senhor Deus, Pai amado, querido, mediante a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, aqui nos encontramos, Senhor. Sabemos que somos nada, Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas carecemos da Sua misericórdia constantemente, Pai. Vem esvaziar o nosso eu, vem limpar o nosso coração, Senhor, das impurezas que impede de ouvir a Sua voz, Senhor, e que o Senhor possa fortalecer cada um de nós. Cada família representada, cada lar. Pai, esvazie meu eu também, me use, Senhor amado. O Senhor sabe que de mim mesmo eu não tenho condição de falar, Senhor. Eu sou incapaz, Senhor. Mas através do Teu Espírito, o Senhor possa falar através da igreja, para a igreja. Me use, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ali na época existia, todos nós conhecemos, teve um grande líder, que é o Moisés. Moisés, ele conduziu o povo até a entrada do Jordão, até a ponta do Rio Jordão, onde que o Senhor chamou ao monte para contemplar as cidades que Deus o daria, por promessa, a seus antepassados. E Deus mandou ele avistar, e ele avistou e viu que tudo é muito lindo, muito belo. Mas Deus falou, mas tu não irás entrar na terra. Moisés, eu penso assim, deve ter ficado frustrado no momento, mas nós sabemos porque o motivo real de Moisés não ter entrado na Canaã foi um feito lá atrás, onde que Deus mandou ele falar com a rocha, para que a rocha desse água para o povo, mas Moisés, pelo povo ser muito rebelde, Moisés feriu a rocha, quebrando todo o simbolismo do Cristo que viria. Mas Deus, ele ainda contemplou Moisés com o privilégio de morar com ele na mansão celestial. E ali nós vamos iniciar o livro de Josué, lá em Josué 1, que Deus vai trazer um sucessor para Moisés. O capítulo 1, versículo 1 diz: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou-lhe a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo:
Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. 3: Todo lugar que pisares a planta do pé, vosso pé, vos lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Amém? Então, Josué tem uma missão grandiosa, que é suceder nada mais nada menos que Moisés, onde que Moisés reinou ali com o povo 40 anos. Eu creio que Josué deve ter sentido um frio na barriga, um temor, porque a missão dele não era fácil. Ele tinha que atravessar aquele povo todo para o outro lado do Rio Jordão e conquistar aquelas terras. É uma terra que a Bíblia diz que manava leite e mel. É uma terra prometida para o povo de Israel. Mas agora, Josué ele é chamado a substituir um grande líder. Um líder onde o povo de Israel só conhecia ele como líder, que era Moisés. Eu penso que ele deve ter sentido pequeno. Muitas das vezes nós, quando vamos substituir outra liderança, nós sentimos temor, nós sentimos muitas das vezes que nós não somos capazes, mas Deus fala lá no versículo 3 que é para ele ser forte e corajoso, que Deus seria com ele. E mais adiante, no versículo 6 e 9, Deus confirma novamente, falando: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob o juramento prometido aos seus pais. Versículo 9: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus faz aliança com Josué. Josué, ele se sentindo pequeno, mas Deus confirma que seria com ele onde quer que ele andasse. Onde quer que ele colocasse a planta do seu pé, Deus o abençoaria e o guiaria através dele o povo. E nós vemos que ali ele teria que enfrentar grandes cidades, grandes povos, altamente treinados. E no caminho, a primeira cidade que nós encontramos era uma cidade estratégica, onde haveria caminho para avançar para outra cidade, que era chamada cidade de Jericó. A palavra de Deus diz que é uma cidade fortificada, muro alto, intraspassável. Exército mais poderoso, como o Egito, tentou invadir aquele território, mas não teve sucesso. Agora, Josué, com um exército não capacitado, pouco armamento militar, Deus confronta ele ali para ele avançar e dominar aquela cidade. E ele se sentindo pequeno, mas o tempo todo Deus lembrava ele que era com ele, que era para ele ser forte e corajoso, que Deus iria dar a vitória a ele. E no capítulo 6, nós vamos ver o início dessa trajetória. Capítulo 6, versículo 1. Amém? Diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: ora, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Aqui a palavra de Deus diz que o povo ele sentia temor pelo feito que o Deus de Israel tinha realizado. Eles conheciam o Deus de Israel. Eles conheciam o Deus que tinha abrido o mar vermelho para o povo passar. Eles conheciam o Deus que fazia chover maná diariamente do céu. Eles conheciam o Deus que fez sair a água da rocha. Então eles temiam esse Deus. E Deus manda ele ir adiante. E o povo
A Bíblia fala que isso é amedrontado e ficaram retidos dentro das muralhas. E a muralha fortificada ali, o exército que tentasse entrar, era algo fácil para eles atacar por alto das muralhas. Continuando o versículo 2, nós lemos o versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeiem a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeeis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. 5. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo de voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Amém. Aqui Deus passa a Josué condenado. Qual é a estratégia para ele conseguir a vitória, o êxito? Mas ele deveria confiar, ele deveria passar ao povo a confiar nas promessas que Deus estava passando para eles. E a Bíblia diz que eles deveriam ir com o sacerdote, com a arca, e rodear a cidade durante 7 dias. E assim se fez. Eles rodearam o primeiro dia, deram um ciclo completo, uma volta completa na cidade. E eu creio que aquele povo ficou atemorizado, né, que estava temendo o ataque do povo de Deus, pelo poder que Deus tinha. E o povo rodeado, a primeira vez foi embora. Segundo dia voltaram, rodearam, foram embora. Terceiro dia, novamente rodearam, e sucessivamente até o 6º dia. E a palavra diz que no 6º dia, eles deveriam rodear 7 vezes, tocando a trombeta com a arca na frente. E ao termo do toque da trombeta, o povo deveria gritar. Eles deram a 7ª volta e pararam em frente aos portões, começaram a tocar, e as trombetas se cessou e os gritos começaram. A nossa profetisa Ellen G. White diz que quando o povo começou a gritar, as muralhas se levantou e caiu despedaçando. Deus tinha entregado o povo de Jericó nas mãos de Josué. A palavra de Deus diz que eles entraram, mataram crianças, jovens, mataram o rei, animais, tudo que ali havia. Não restou nada. Deus mandou destruir tudo. Uma única coisa que restou na muralha foi a casa daquela meretriz Raabe, onde tinha acolhido os espias, onde que Deus tinha prometido a ela que manteria, conservaria a vida dela. Nós conhecemos a história, que dela veio um sucessor do nosso Salvador, veio a descendência do nosso Salvador. E ali a cidade toda destruída, o povo voltou para casa com grande euforia, porque tinha conquistado uma grande cidade. Dali para frente, teria caminho livre para outra cidade. Aí adiante, o povo segue mais à frente com a missão de invadir a próxima cidade. A próxima cidade, a segunda cidade, seria a cidade de Ai. Josué mandou espia para a cidade de Ai. E os espias foram, espionaram e voltaram e trouxeram informação para Josué que ele não deveria se preocupar, que era para mandar poucos homens. Nós vamos ver ali no capítulo 7. Josué 7, versículo 7. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste? Amém. 7, não, vamos contar aqui, eu já estou antecipando. 7, versículo 2.
Enviando-lhe, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Ave, ao oriente de Betel, falou-lhe, dizendo: Sube, espia a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltando-lhe a Josué, lhe disseram: Não suba todos o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não farte deles ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá o povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira. E estes derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Deus, ali a cidade de Ai, um detalhe importante que eu esqueci de falar, era uma cidade pequena, que ela tinha aproximadamente na época 12 mil habitantes. E Josué, quando vê os espias, fala que não é para subir com o exército todo, porque a cidade era um exército fraco, pequeno, fala que é para ele subir com uns 2, 3 mil homens só. Josué confiou no seu espia e mandaram. E nós vemos ali que eles foram derrotados. Tivemos 36 mortes, perda, e eles tiveram que correr com medo para se proteger, para se guardar a vida. Mas eles foram perseguidos até o monte e ali derrotados. E o povo se lamentando, chorando, o coração deles encheu de água, de tanta tristeza. E Josué vai ao Senhor perguntando: por que, Senhor? Por que o Senhor fizesse isso conosco? Quando os amorritas, os egoístas, souber desse feito, vão vir com tudo e nos matar. Aí Deus, ele manda a resposta para Josué. Aí nós vamos ler agora, versículo 7, capítulo 7, versículo 7. E disse Josué: Ai, Senhor, Deus, por que fizeste este povo passar do Jordão para que nos entregasse nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentaremos-nos e como ficarmos da além do Jordão. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto. Versículo 11. Israel pecou e violaram-lhe a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam-lhe, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Versículo 13. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas nos vossos meios, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Deus tinha falado com Josué, tinha dado a resposta, o que tinha acontecido, o que sucedeu. Quando eles invadiram Jericó, Deus diz: destrói tudo, queima a cidade, não pegue nada daquela cidade, porque aquela cidade é uma cidade condenada, imunda, uma cidade profana. E eles diz a Bíblia que um homem, uma família, decidiu desobedecer o Senhor e decidiu tirar proveito daquela situação e pegar o espólio daquela cidade e levar para o meio de Israel. E quando o povo foi ao avanço contra Ai, existia pecado na cidade, existia pecado no coração de Israel.
e Deus não opera onde tem pecado. Deus permitiu que aquele povo fosse derrotado por aquele povo, o Israel, para que mostrasse o pecado. E Deus fala para Josué que iria mostrar a ele, mas o povo deveria santificar e livrar-se de todo mal, para que Israel pudesse voltar a ter vitória. Nós devemos lembrar que quando Josué temeu, a primeira coisa que ele fez, está lá, nós vamos ler no capítulo 24, quem puder depois ler o capítulo todo, fala da renovação espiritual, que Josué chamou o povo para se voltar ao Senhor e fazer uma nova aliança. É isso que nós devemos fazer na nossa vida. Nós devemos nos voltar ao Senhor, renovar nossas alianças diariamente para que Deus possa operar. Aquele povo pecou e Deus fala, vamos livrar Israel do pecado. Naquela época tinha esse costume de lançar sorte. A forma que Deus falava com o povo era lançar sorte, ou através do sacerdote, ele tinha as pedras no colar, que existia 2 pedras, uma de nome Ori, outra Tumi. Uma das pedras, quando se fazia a pergunta direcionada ao sumo sacerdote, ela brilhava representando que era sim, e a outra brilhava representando que era não. Tinha esse costume de Deus falar através desse costume. Mas nesse caso, Deus lançou sorte. Deus disse a Josué que ia lançar sorte para mostrar o pecado antes que existia. O pecado. E ali nós vemos em Josué 7, versículo 15, nós vamos ver que Deus lança sorte. 7, versículo 15, tá vendo? Até o 18. Aqueles que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele tudo quanto tiver, por quanto violaram a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou-lhe de madrugada e fez chegar a Israel, chegando-lhe as suas tribos, e caiu-lhe a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar-lhe a tribo de Judá, caiu sorte à família de Zerai. Fazendo chegar a família dos Zerai, homem por homem, caiu sorte sobre Zabelti. E fazendo-lhe chegar 18, a sua casa, homem por homem, caiu sorte sobre a cama. Vemos até aqui. Ali Deus foi eliminando tribo por tribo. Chegou a tribo de Judá, chegou a família após família, até chegar a Acã. Naquele momento, Acã confessa que ele tirou espólio daquela cidade, e aí Josué perguntou aonde estava. Ele falou que estava embaixo da tenda dele, enterrado na tenda dele. Josué manda buscar, e a consequência do pecado é a morte. A palavra de Deus bem diz. E Deus tinha mandado que era para livrar Israel do pecado. E Deus ali, Josué levou aquela família de Acã, esposa, filha, animal, objeto, tudo para fora do arraial e destruiu, queimou, não sobrou cinza para contar a história. Aí você me pergunta por que a família toda, se foi Acã o responsável de ter tirado o espólio? Porque Deus dá a oportunidade a gente se arrepender. Quando foi lançado sorte, Josué perguntou quem foi que pecou contra Israel. Ele teve a oportunidade de se arrepender. Quando chegou a ser lançado sorte sobre a tribo de Judá, ele teve a oportunidade de se arrepender. Ele teve outras 2 oportunidades, mas ele não se arrependeu, ele não se converteu, se entregou. E quando viu que não tinha mais jeito, que Deus tinha revelado que ele era o culpado, ele quis mostrar arrependimento.
Mas a palavra de Deus diz que quando nós não nos arrependemos no momento certo, nosso coração já está corrompido, não há mais salvação. Nós vemos exemplo muito claro do nosso grande inimigo que nós lutamos e combatemos diariamente, Satanás. Satanás, a Bíblia diz que não há salvação para ele, porque ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu e Deus condenou ele à morte. E o único intuito que ele tem é de perturbar, de nos atentar, até que fazemos que nós caímos também para nos perdermos. Acã, ele se perdeu, sua família se perdeu. Imediatamente a resposta de Josué foi: pegou os homens e foram até Ai e tomou a cidade e saiu vitorioso, porque o pecado tinha saído da tenda, o pecado tinha saído da casa de Israel. Ele voltou vitorioso e assim sucessivamente ele dominou várias cidades naquela época, no território de Canaã, segundo a promessa que Deus tinha feito a Moisés. O que eu tenho para falar nessa noite, o que nós temos de tirar a lição essa noite, que Deus não opera em casa que tem pecado oculto, pecado não revelado. Deus não opera onde que pessoas têm o pecado ocultado. Nós devemos levar nosso pecado para o Senhor por conta tempo. Deus nos chama a confessar nossos erros, porque a casa que está em pecado, ela não prospera, irmão. Muitas das vezes nós nos perguntamos: eu sou um crente, um servo tão fiel a Deus, eu vou à igreja constantemente, eu busco, eu oro, eu canto, eu prego, eu louvo, mas eu não prospero, minha vida é só uma derradeira, uma derrota, porque muitas das vezes nós temos algo a confessar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é eu, não é ninguém que vai dizer o que está oculto no nosso coração, mas sim o Espírito Santo. Acã, ele não conseguiu mais alcançar a salvação porque ele ignorou a orientação do Espírito Santo. Ele não via mais o Espírito Santo convencer ele que era certo e que era errado. Mas hoje nós temos a oportunidade de permitir que o Espírito Santo nos corrija, nos transforme e nos molde do que estamos errando, para que possamos caminhar, para que possamos seguir a caminhada celestial. Lá em João, se caímos em pecado, lá em João, 1 João 2:1 diz, vamos abrir o irmão, 1 João 2, versículo 1. Se nós cairmos, a palavra diz assim, 1 João 2, versículo 1, filhinho meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se nós cairmos, se nós nos sentimos fracos, nós temos um advogado no céu, um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, que lavou na cruz nosso pecado e que tem nos chamado para servir uma vida de serviço para Ele, um serviço de entrega, serviço onde nós devemos nos doar para Cristo, porque Ele já deu tudo que Ele tinha para nós. Deus possa nos abençoar e que Ele possa nos fortalecer para que, mesmo em meio a tanta dificuldade que nós servimos, tanto o ataque que o inimigo tem feito nos nossos dias de hoje, que Ele possa sim nos fortalecer e nos permitir ouvir a voz do Espírito Santo constantemente, para que nós possamos nos levantar e nos erguer constantemente em nossa vida até a sua vida. Vamos ouvir o hino do louvor 314.